Cara, renovar o contrato do Caio Jorge, renovar o contrato do Matheus Pereira e trazer o Gerson, cara, sinceramente eu acho que nem só o Flamengo pra, tipo assim, fazer isso tudo e ainda assim manter o time como ele tá, entendeu? Porque realmente já foi uma conquista, já ia ser uma conquista muito grande só deixar o time como ele tá. Tipo assim, o time que o Cruzeiro ficou em terceiro lugar, tipo assim, era um time que sinceramente tinha cara que ia se desmanchar. Porque o Cruzeiro não é um time, tipo assim, de sempre ir no terceiro lugar. Não tem uma garantia desse ano da gente voltar a ser o time que a gente era, ir terceiro lugar, voltar para Libertadores. Não tem essa garantia. Porque foi a primeira vez que aconteceu há muito tempo. Então, tipo assim, não tem como saber que esse time vai continuar sendo assim. Ou seja, o jogador normalmente vai querer sair. Porque, mano, se um Flamengo chama, se um Palmeiras chama, se outro time lá da Itália ou da Europa chama, nem necessariamente um time bom, mano, você vai, porque lá você vai ter mais estabilidade do que aqui no Cruzeiro, você não sabe como é que vai ser. Lógico, né? Assim, melhor do que um time que não ficou em terceiro lugar? Melhor. Mas mesmo assim. Então, tipo assim, e esses três, e manter o time em si, foi uma luta. E o sacrifício vai ter que ser, tipo assim, a base, alguns jogadores, assim, tal, igual o Kaique, assim, eu aceitaria vender o Kaique, se o Calma Prats continuasse. Porque o Calma Prats, pra mim, é muito bom. Tipo assim, ele é até... talvez até melhor que o Kaique. Tipo assim, pra mim, né? Ele não é melhor, mas, assim, potencial, eu realmente acho que ele é. E o Baptistelia, o Fernando... O cara foi o melhor jogador da Copinha, se não me engano. Artilheiro, sei lá o que. Mano, ele já teve inúmeros problemas aqui no Cruzeiro. Ele já foi, tipo assim, fazendo coisas erradas em festas erradas. Ele já rodou aí os times menores, assim, de Minas, do Série B e tal. Assim, não se destacou. Ele se destacou só na Copinha. Então, tipo assim, tudo bem que ele saiu de graça, foda-se. E o Baptistelia, tipo assim... O Leonardo Jardim tinha um jogo em que o Caicada, ele machucou. Reserva dele era o Calma Prats. Mas quem ele ia marcar era o John Arias pós-Mundial de Clubes. Irmão, esse cara tava voando. Esse é o último jogo dele pelo Fluminense. Então, mano, ele tava com sangue no olho. E eu tava morrendo de medo, porque o Kaique não ia estar lá. E a gente ia tomar no botão. Só que, mano, o Leonardo Jardim podia muito bem ter colocado Marquinhos. Podia ter feito outra coisa, assim, pra não deixar essa responsabilidade pro menino. Mas ele decidiu deixar. Ele foi lá e deixou provavelmente a melhor ponta direita. Tipo assim, melhor ponta direita brasileirão naquele momento. Pra um moleque mal jogou no profissional. E ele aguentou. O Calma Prats jogou bem e deu nisso. Tipo assim, então acho que o Leonardo Jardim não tinha esse negócio da base não tá pronta e tal. É pra jogar, ué. Tipo assim, se o Baptistelia tivesse nível, ele já teria estreado no profissional. E ele não tem. Igual vou também então, tipo assim, eu acho que vender o Baptistelia por 5 milhões mais 30%, mano, pra mim é justo. Pera aí, eu não esqueci cara. Foda-se. Assim, acho que é 30 milhões de euros. Mano, eu acho muito bom, acho isso muito justo. Eu acho que é uma boa venda pro Cruzeiro, que ainda vai ter os 30%, e eu não vejo assim um futuro tão grande assim pro Baptistelia. Óbvio que eu queria que ele fosse. Óbvio que eu queria que ele tivesse um grande futuro aqui no Cruzeiro, que ele fosse o novo 10 reserva Matheus Pereira, mas cara, eu acho que nenhum time do mundo assim, do Brasil, tipo assim, um jogador que consegue comprar como é que eu vou dizer? Tipo assim, um jogador igual as características do Matheus Pereira. Você não consegue um tão bom do nível do Matheus Pereira, vocês entendem? Tipo assim, não tem como, eu acho que realmente que é só o Matheus Pereira. Não tem como achar outro jogador no nível dele, com as características dele. Não que tem jogador que é melhor que ele, né, óbvio. Mas das características dele, o que é acessível pro Brasileirão, até mesmo pro Flamengo e Palmeiras, eu acho que ele é o melhor que tem. Então, tipo assim, eu acho que ele tipo assim, ele é desse nível aqui,
E você mal acha gente desse nível. E desse aqui ainda é difícil de encontrar. Aqui é impossível, aqui só o Matheus Pereira. Então é tipo assim. Pô, não achei tão absurdo igual estão falando de vender o Baptistella. De vender. Não vendeu o Fernando, né? Mas agora vendeu o Clã Prates. Eu acho meio broxado, assim. Porque ia vender o Kaique e o Clã Prates. Quer dizer, eu não sei, né? Talvez. Né, a gente não sabe os detalhes assim, mas se fosse vender os dois assim, gente, quem vai colocar no lugar deles? O Kaique é um dos melhores do Brasileirão, não porque ele é um ótimo jogador, porque não tem gente pra concorrer. Sei lá, tem o Reinaldo, tem um, tipo assim, talvez mais 2 ou 3 da posição de lateral esquerdo seja melhor que o Kaique, assim, chutando alto. O orelhão do cara é 2 ou 3 assim, chutando alto, que é melhor que o Kaique. Cara, mas o Kaique não é, nossa, o melhor jogador do mundo, sei que e tal. Ele é tipo assim, ele não erra. É isso que eu gosto do Kaique, que ele não faz nada demais, ele não se destaca positivamente nem negativamente. Ele é um cria da base, então tipo assim, a torcida já vai ter um carinho por ele, só por causa desse fato. E ele joga bem. Então, tipo assim, vender o Kaique eu acho que não é um absurdo total assim. Também. Mas agora, voltando ao Calma Prates, pra mim foi. É de fuder vender o Calma Prates, sabe? Porque esse cara tem muito futuro. Eu acho que, tipo assim, acho que ele é a principal promessa do Cruzeiro. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai estar falando, tipo assim, esse cara jogou bem, o Calma Prates jogou bem, o Calma Prates era do Cruzeiro. E não o Baptistella, e não o Fernando, e não o Kaique. Eu acho que esse cara vai estar, tipo assim, daqui a alguns anos vai estar lá na Europa, jogando bem pra caralho. E tipo assim, eu entendo que o Cruzeiro tem uma grande ferida, que é tipo assim, que é os moleques da base, que é os crias da toca, né? Porque o Estevão, tudo bem que ele não é da base do Cruzeiro, mas tipo assim, mano, no meu coração ele é, entendeu? Ele xinga atleticano quando ele joga, ele sempre falou bem do Cruzeiro, então no meu coração ele é da base do Cruzeiro. Tipo assim, a gente vendeu ele por quanto? Tipo assim, a gente não vendeu porque tinha uma multa, eu acho que de 2 milhões, que não dava pra pagar no Estevão. Aí, mano, aí foi pro Palmeiras e tal, o Vitor Roque. Qual que é o nome daqui? O cara lá que tá no Brentford agora lá, que era do Cruzeiro também. Então, tipo assim, tem uma grande ferida no Cruzeiro que tem isso, de a gente não conseguir aproveitar esses moleques. E, mano, só que se a gente for pra pensar, são só 3 pessoas. 3 caras que a gente se arrepende de não ter vendido o coisa, tipo assim. Tem muito. Tem, óbvio, né? Tem os jogadores do Palmeiras lá que eram da base do Cruzeiro, mas é normal você vender alguém da base, você comprar das outras bases, entendeu? O Cruzeiro tá fazendo já tem muito jogador jovem. Tem o Vila Real, tem o Arroyo, tem aquele lateral direito lá que eu esqueci o nome. Tem. Esqueci o nome do outro cara lá, mas assim, isso daí, só 4 ou 3 assim, de gente muito jovem. Tipo assim, 19, 20, 21, 17 e como a praça também, né? Tem 5, 4 jogadores assim nessa média do Cruzeiro e que mano, é muito bom. Acho que por isso até que trouxeram o Gerson, porque o Gerson ia dar maturidade desse elenco de um cara que é vencedor. O nosso time do Cruzeiro hoje em dia não é vencedor. Você não viu ninguém levantando troféu. O Matheus Pereira, tipo assim, ele conseguiu, só que foi na Champions Asiática. O Lucas Silva ganhou, o Romero, mas tipo assim, os caras que são novos nesse time não ganhou. O time em si nunca ganhou nada. Então eu acho que se trouxe também o Gerson para trazer isso, para trazer um cara que é campeão. Porque a gente não ganha só com o moleque da base, pegando lá de baixo, não sei o que. Mesmo isso não sendo feitio do Cruzeiro. Você não viu na história do Cruzeiro? Cruzeiro assim, pô, contratação mais cara. Pô, esse cara vai resolver. Nunca foi assim. O Cruzeiro sempre foi tipo assim, igual a Arrascaeta, igual o Everton Ribeiro, igual o Alex não, né? Tipo assim, esses caras assim foram. Que porra que tá crescendo no cabelo? Jesus, tá foda-se. Esses caras foram muito vencedores do Cruzeiro, esses caras foram. Né? Foram o que foram e não foram contratações badaladas. A contratação badalada foi do Rivaldo, não deu certo, do Luxemburgo, não deu certo. Então o Cruzeiro não tem esse DNA. Mas não quer dizer que não tenha, não quer dizer que tem que ter. Então, por enquanto, eu ainda sou completamente a favor do Gerson, da contratação do Gerson. E eu acho que ele ainda vai dar bem.
eu já vi ele de criatividade e tal, assim, que agora a gente não tá dependendo mais do arco e flecha, que é o Matheus Pereira, que é o arco, e o Caio Jorge, que é a flecha. Agora a gente tem mais um arco. E fé em Deus, mano. Agora tem uma Ryu também, que eu tenho muita fé na Ryu. Tem o Sinister lá que vai... Deus quiser, ele não machuca. Tem o Vila Real, que eu acho que ainda tá naquele limbo lá de sub-20, entre o sub-20 e o profissional, assim, igual já falou, tipo assim, esse é o profissional, esse é o sub-20, ele tá tipo aqui. E não, ele é muito bom pra cá e muito ruim pra cá. Mas tem que tá, mano, porque já tem muito jovem no Cruzeiro assim, e infelizmente o Cruzeiro não é teste de só cria do Cruzeiro assim, é um sonho, óbvio, né? Ser tipo um Barcelona, que tipo assim, todo o talento lá eles aproveitam, eles nem eles conseguem fazer isso, porque querendo ou não o Brasil tem muito mais joia do que a Espanha, do que o Barcelona em si, do que a La Masia, porque primeiramente é o Brasil, né, vamos respeitar um pouquinho, e que de hora ou outra aí sempre tem um time assim que tem um jogador da base muito foda e que é tipo assim a solução do time. Mano, caralho, foda-se, agora joga sem, velho. Mas resumindo, eu nem sei que ponto que eu cheguei nesse vídeo, que merda. O ponto desse vídeo, velho, tem um preço. A gente pagou o Gerson, a gente renovou com os caras e a vida não é perfeita. Era pra ter mais um zagueiro, era pra ter mais alguma coisa assim, porque o time não parece ter encaixado ainda. Era pra ter mais paciência sim com o Tite, porra. O cara tá quantos jogos aqui, gente? Pelo amor de Deus, calma. Calma. Era pra ter... Meu Senhor Jesus. Mano, Jesus do céu, eu fiquei puto. Os caras estão pedindo cabeça de todo mundo, tem que matar geral. Não, calma. Começou agora. Ai, ai. Mas é isso aí, se você gostou, dá o like, se inscreve nessa merda desse canal. Faz quanto tempo que eu não posto vídeo? Nem sei quando eu vou postar esse vídeo. Me segue no Twitter, @Leviathan com no final, Leviathan com M e com 3. Forte abraço aí pra vocês. Vocês achou legal o negócio? Nunca usei isso na minha vida. Eu só li 5 coisas assim, falei assim, meu cabelo tá muito grande, preciso usar alguma coisa. Eu peguei isso aqui e usei.